Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem vendo essa aula. É um prazer poder falar com vocês. A gente ainda não tinha tido oportunidade de ter uma aula ao vivo. Nossa primeira aula vai ser online, mas tenho certeza que durante os próximos meses e depois semestres a gente vai ter bastante tempo junto para conversar sobre periodontia, sobre clínica, sobre todos os aspectos que a periodontia aborda. Hoje nós vamos falar de exame clínico e diagnóstico periodontal. Será que isso é um tema importante realmente? Vamos pensar na seguinte situação. Quando vocês veem essa matéria, vejam lá, governo do Rio vai pagar indenização a menino morto com dengue. Como vocês se sentem com isso? Num primeiro momento, talvez eu sinta até um pouco de vergonha, né? Como a gente consegue ainda ter vítimas de uma doença que a gente consegue evitar com um pouco de informação. É até um tema estranho falando hoje de dengue no meio dessa pandemia, não é verdade? Mas a dengue é um problema do Brasil e olha só o que aconteceu. Mas como vocês se sentem quando a gente lê a reportagem inteira? Ela morreu porque ela foi tratada como se ela tivesse meningite, ou seja, um diagnóstico errado fez com que ele, a criança, recebesse um tratamento errado. E esse tratamento errado talvez tenha contribuído para a morte dele. Olha só como é importante um exame adequado, um diagnóstico adequado, para que nós possamos fazer um tratamento adequado. E é isso que a gente vai fazer hoje. Vai conversar sobre como nós fazemos na clínica um exame clínico adequado. A partir do exame é que nós conseguimos fazer um diagnóstico e a partir do diagnóstico, o tratamento. Isso pode acontecer erros mesmo dentro da odontologia. Essa é uma outra reportagem, já de alguns anos atrás, de um menino que teve todos os dentes arrancados por uma decisão errada do dentista. Vejam só como isso pode impactar na vida de uma pessoa. Não é esse o dentista que a gente quer ser, não é verdade? Então vamos lá. É importante a gente lembrar que toda patologia ou condição tem um diagnóstico. Na classificação das condições periodontais e periimplantares que vocês vão ter com o professor Enilson dentro dos próximos dias, vocês vão ver que existe até mesmo a definição de saúde. Mesmo saúde deve ser diagnosticada, mas nós temos uma infinita possibilidade de outras condições que, através do exame, é que nós podemos fazer o diagnóstico correto. A patologia ou condição diagnosticada, ela nos ajuda a entender a etiologia, a patogênese e determinar o tratamento. E, além disso, inserir essa condição ou patologia dentro de uma sequência de tratamento, sabendo a gravidade e a possibilidade de sucesso dessa. O glossário de periodontia traz para a gente que exame clínico e diagnóstico é o reconhecimento de uma alteração da saúde, quando não há saúde, no periodonto, baseado em informações obtidas da história médica, dental, clínica e radiográfica daquele indivíduo, somado a achados laboratoriais. Diversas condições podem ser observadas, desde saúde ou uma discreta gengivite, até mesmo uma condição periodontal mais severa, com aumento de volume e características de doença. Todo exame, todo diagnóstico, ele se inicia na anamnese. A anamnese é trazer de novo a memória de todos os sintomas e sinais que aquele paciente pode apresentar, além de outras informações que podem ser importantes para o diagnóstico. Nós devemos coletar o maior número de informações possíveis sobre o paciente, desde informações básicas como nome, gênero, idade, profissão, estado civil e também história médica. Nós sabemos que a história médica é importante não só
para tomar cuidados durante o atendimento de um paciente, quando esse apresenta alguma condição sistêmica que mereça cuidados, como também algumas condições sistêmicas são importantes para a ocorrência da doença periodontal. Nessa história médica, então, desde doenças presentes ou passadas, como cardiopatias, doenças reumáticas, renais, diabetes, hipertensão, doenças infecto-contagiosas, assim como os medicamentos utilizados para o controle dessas doenças são importantes, pois cada condição e cada medicamento pode apresentar e impactar numa condição oral diferente. Além disso, o histórico de alergias a medicamentos, anestésicos ou qualquer outro, a necessidade de profilaxia antibiótica que o professor Gropo já conversou com vocês ou está conversando aqui durante esse semestre, e também o tabagismo. De todas essas condições sistêmicas, se nós excluirmos aquelas que trazem risco para o paciente para receber qualquer tipo de tratamento e merecem cuidados com anestésicos e até mesmo exames, algumas condições nos chamam a atenção por serem consideradas fatores de risco. Fatores de risco para a ocorrência da doença periodontal numa condição de maior gravidade e severidade. Dois fatores de risco são considerados fatores de risco verdadeiros para a doença periodontal, que impactam de maneira significativa tanto na porcentagem de ocorrência da doença periodontal nessas populações, como também para o aumento da severidade e diminuição da resposta ao tratamento. Então, pacientes diabéticos e fumantes vão fazer os nossos olhos sempre abrirem para buscar mais informações, como a quantidade de fumo, quantidade de cigarros por dia, o controle diabético através da glicemia em jejum e principalmente da hemoglobina glicada, testes que possam nos dar mais informações quanto ao controle desses fatores sistêmicos e comportamentais, que são a diabetes mellitus e o fumo. Outras condições trazem também algum impacto, mas numa menor grandeza, como estresse, algumas imunodeficiências, osteoporose e condições que merecem o nosso cuidado ao longo do tempo. Depois de avaliar essas informações, começamos a olhar agora para a boca e para o periodonto. Pensando na condição periodontal, é importante nós nos atentarmos à história daquele paciente. Desde quando ele percebe alguma condição, qual é o tempo que ele vem percebendo alterações significativas como sangramento, aumento de volume, vermelhidão, mau hálito, condições que podem nos ajudar a entender a progressão, a rapidez e a severidade daquela doença. Nenhuma periodontite surge com uma bolsa profunda, como a gente viu lá na aula do professor Nilson segunda-feira, não é verdade? Para ter como esse paciente nessa condição, com uma bolsa profunda de 8, quase 9 milímetros, ele iniciou em algum momento, há anos antes, com uma gengivite, como a gente pode ver ali naquela foto do início. Então é muito importante conhecer um pouco, perguntar, deixar o paciente falar. Em especial em periodontia, pessoal, vocês vão ver que esse envolvimento com o paciente é muito importante. Nós vamos tentar fazer com que ele mude os hábitos diários. Nós temos que convencer o paciente de que ele tem que voltar no consultório de 3 em 3, de 4 em 4 ou de 6 em 6 meses, dependendo da condição dele. E vocês vão ter isso na aula de terapia periodontal de suporte mais à frente. Pacientes com condições periodontais adversas são pacientes que devem criar uma ligação com o dentista. Não quero dizer uma relação íntima, de amizade. A relação profissional-paciente é muito importante, mas
conhecer aquela condição a fundo e deixar com que o paciente mostre os detalhes da doença são muito importantes para que esse paciente se sinta seguro e consiga perceber os resultados daquele tratamento. Então, conversem com o paciente, sinta dele, tire informações dele que ajudem a você tanto entender a doença, como explicar essa doença que não causa dor e que pode levar à perda do dente. Vocês ainda vão viver, infelizmente, a situação de um paciente chegar para o tratamento, não ter dor, não relatar dor, incômodo significativo, às vezes eles relatam um sangramento, um gosto ruim na boca, e durante o exame radiográfico, você indicar a extração daquele dente. E o paciente perguntar para você, mas ele nunca doeu, como vou extrair esse dente? Infelizmente ainda é uma realidade, tá? Então conversem, isso é muito importante. Além disso, tentar descobrir os hábitos de higiene do paciente. É claro, pessoal, eu sempre dou o exemplo. Todos vocês são 100% honestos quando vão ao nutricionista, quando pergunta se não come nada fora da dieta. A gente sempre esquece um ou outro docinho que comeu, não é verdade? Pois é, quando a gente pergunta para o paciente quantas vezes você escova o dente, é no mínimo 3 para cima. Vocês vão ver isso sempre. Não, a gente não pode virar para o paciente e falar que ele é mentiroso, mas fazer essa avaliação, entender os hábitos de higiene que ele usa, quais instrumentos ele usa, escova, fio, interdental. Isso é muito importante para começar a planejar a forma como você vai abordar esse paciente. E às vezes até no próprio dia a dia do paciente. Que hora que você escova o dente? Ah, eu escovo antes de sair para o trabalho. Ah, que hora que você trabalha? Às 5 da manhã. Então a gente já começa a imaginar que essa escovação primeira do dia não é o momento que ele vai ter muito tempo. Ele já acorda muito cedo. Ah, eu trabalho a noite toda. Então, vai ser um outro foco, uma outra forma de trazer esse paciente para um padrão de higiene melhor. Tá? Então, os hábitos não se reduzem a escova macia ou dura. Quantas vezes fio? Quantas vezes escova o dente por dia? Tem que conhecer, tentar entender a rotina do paciente, a forma como ele faz a higiene bucal. Não podemos esquecer que durante esse exame clínico e diagnóstico, é importante fazer o exame também de outras condições. Algumas lesões, variações da normalidade, tanto extra como da cavidade bucal, são importantes. Avaliar lábios, assoalho de boca, palato, língua, quantidade e qualidade da saliva, se o paciente consegue perceber alguma diferença. E também avaliar a condição dos dentes, não apenas o exame periodontal, como cárie, tratamento restaurador. Tratamento restaurador vai ser importante para a gente, uma vez que muitas vezes ele pode ser responsável por acumular biofilme. Vejam essa restauração, que existe um degrau feito por erro do dentista. Embaixo desse degrauzinho que a sonda enrosca ali, o paciente não consegue higienizar. Então a gente precisa avaliar também a qualidade das restaurações. Se há ou não há ponto de contato entre os dentes, uma vez que a ausência do ponto de contato pode trazer uma perda da qualidade da higienização. O posicionamento dos dentes, dentes apinhados, dificultam o paciente higienizar. Perdas dentais, vocês vão ver que para o diagnóstico da doença periodontal, seguindo a classificação na próxima aula com o professor Enilson, vocês vão ver que o número de dentes perdidos e a causa da perda dos dentes determinam o tipo de doença que o paciente tem. E também tratamentos endodônticos. Para avaliar, aqui é uma foto de um dente com tratamento endodôntico. Vejam, como vocês ainda não tiveram endo, vejam aqui a presença do selamento com gutta-percha, com material obturador nos canais. Isso é importante para a gente também entender algumas condições que podem estar relacionadas, endo
e periodontia. E enfim, a gente chega no exame periodontal. O exame periodontal, pessoal, se baseia em 7 pontos, 7 parâmetros que são avaliados em todos os pacientes, preferencialmente em todas as reavaliações. Higiene oral, condição da gengiva, profundidade, posição da margem, nível de inserção, presença de lesões de bifurcação e mobilidade dental. Antes disso, se a gente pensar, o que a gente espera na saúde? A gente espera todas aquelas características que vocês viram na aula de periodonto normal com o professor Enilson, não é verdade? Casca de laranja, brilho no tecido inserido, uma mucosa elástica, sem sinais de sangramento, cristas marginais preservadas na radiografia, lâmina dura preservada. Aquilo são os aspectos de saúde. Esses aspectos de saúde periodontal existem variações, mas quando nós analisamos cor, textura, os arcos formando um contorno adequado daquele dente, inserção desses tecidos na posição adequada, ausência de biofilme ou poucas faces apresentando biofilme, e ausência de sangramento ou poucas faces, menos de 10% dos dentes, dos sítios apresentando o sangramento, determinam ali a presença de saúde periodontal. Esses dados de saúde periodontal, eles são obtidos através tanto da inspeção visual, quanto da palpação desses tecidos e principalmente da sondagem, que a gente vai ver mais para frente. E a gente viu bastante, né, na aula do professor Linus lá, o vídeo fazendo a sondagem. É essencial, pessoal, que nós façamos e aprendamos uma boa sondagem. Aqui nessa primeira foto do lado esquerdo, a gente vê um sítio saudável. A sonda quase não entra. Se você apertar muito, o paciente reclama de dor, porque o tecido é saudável. Numa condição de saúde, você pode, às vezes, penetrar a sonda toda dentro daquele tecido. E não significa dor. Alguns pacientes vão relatar dor, outros não, porque esse tecido está totalmente descolado da superfície da raiz. Ele não apresenta mais inserção, e aí é a presença de uma bolsa verdadeira. Então, essas características de doença vão além só da sondagem, mas também aspectos visuais. Aqui é um caso bem severo. Nem sempre vai ser assim, a gente vai ver. Mas essas são características que a gente tem que buscar para entender se o paciente tem ou não saúde ou doença. Quais características de doença a gente pode esperar? Uma vermelhidão. Todo mundo lembra dos sinais circadianos da inflamação? Dor, calor, rubor e tumor. E eu sempre brinco que em Piracicaba, para quem não é de Piracicaba, né, tem gente que é de longe, eu sei, aqui em Piracicaba a inflamação é muito pior, porque além de ter dor, calor, rubor e tumor, dói a garganta, né? Ó, é dor, calor, rubor e tumor. Então olha lá, o rubor se dá no tecido periodontal aqui com a vermelhidão dos tecidos, aumento dos vasos sanguíneos, aumento dos grandes vasos, diminuição dos vasos menores, para a chegada de célula, para a defesa do hospedeiro, mas traz uma alteração do tecido. A textura também muda, você pode ter hiperplasia, você perde aquele pontilhado casca de laranja. É usual que se tenha biofilme, que é o fator etiológico da doença periodontal, assim como cálculo, embora não seja o cálculo que causa a doença periodontal, é importante lembrar que ele favorece o acúmulo do biofilme, então ajuda na ocorrência da doença. Exudação pode ou não estar presente. Nem sempre vai haver a presença de supuração quando faz a sondagem. E muitas vezes a presença dessa supuração também não significa uma doença pior do que um sítio que não está supurando, saindo pus. Pode acontecer ou não. Isso é um sinal de infecção, assim como toda doença periodontal é uma infecção, é uma doença originada de uma colonização de uma microbiota disbiótica.
levando à alteração dos tecidos. Sangramento, com certeza. Essa é uma condição determinante para a ocorrência da doença. E muitas vezes, migração dental. Com a perda do suporte ósseo, ocasionada pela doença periodontal, esses dentes passam a se movimentar. Conversando com os pacientes, muitas vezes vocês vão ouvir eles dizendo para vocês de que o dente mudou de lugar. Parece que aquele espaço não existia antes. E isso são sinais de perda de suporte, que devem ser confirmados com a sondagem e o exame radiográfico. Para fazer essa sondagem, existem diversos tipos de sonda periodontal. Nós vamos utilizar a sonda Williams, essa do meio, ou a sonda Carolina do Norte, que é a segunda, o NC. O que muda de uma para outra é que na Carolina do Norte existem 15 marcações de 1 a 15 milimetrada. Na sonda Williams existe aqui algumas condições diferentes. Ela vai apresentar as marcas 1, 2, 3 milímetros, vai pular a marca do 4 milímetros, vai ter uma marquinha do 5, vai pular a marca dos 6 milímetros e vai ter a marquinha do 7, 8, 9 e 10. Essa sonda é a sonda que a gente mais usa e ela vai trazer para a gente a ideia da profundidade de sondagem daquele sítio. E vocês vão ver que a gente usa sonda para tudo. Nunca chame ninguém da pério sem ter uma sonda na mesa. Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer para diagnosticar é sondar, sentir a textura, sentir a inserção, medir a profundidade de sondagem. Olhando para o paciente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar a causa. A doença periodontal é causada pelo acúmulo de biofilme, não é verdade? Então, o primeiro fator a ser observado é o grau de higiene, a presença do biofilme, o índice de placa. Esse índice de placa pode ser feito de diversas formas. Eu vou dar uma aula para vocês daqui a algumas semanas de epidemiologia. E a gente vai ver que tem mais de 10, mais de 20 tipos de forma de avaliar índice de placa. Aqui eu estou trazendo para vocês o que a gente usa no nosso dia a dia aqui na clínica da FOP na graduação. É a presença da placa visível, sem corar. Muitas vezes a gente cora para ajudar o paciente a perceber, tá? Você pode fazer corando ou não, não tem problema. No nosso dia a dia a gente faz sem corar, passando a sonda, como vocês veem aqui na foto, na margem, próximo à margem, no dente, para pegar esse biofilme. E mostrar para o paciente a presença, aonde tem a presença. E marcar também no periograma, que a gente vai ter aula de ficha clínica também mais para frente, aonde tem a presença do exame do biofilme. Ok? Esse índice vai ser presente ou ausente. Então, se tem um pouquinho de placa ou muita placa, não importa, vai ser presença de placa, tá? E para calcular o índice de placa, nós fazemos o número de faces que houve placa no seu exame clínico, dividido pelo número total de faces. Multiplica esse valor por 100 e você vai ter a porcentagem de faces com placa. Então, um paciente que tem 10 dentes, ele vai apresentar, se a gente considerar 4 faces por dente: vestibular, palatina, mesial e distal. Se ele tem 10 dentes, ele vai ter 40 sítios, 40 faces. Se ele apresentava 20 faces com placa, o índice de placa dele vai ser 50%. Tudo bem? Isso é muito importante, tá? Além de avaliar o índice de placa, antes disso, a gente tenta começar o tratamento desses pacientes quando eles têm um índice de placa menor do que 20%. Vocês vão ver que os pacientes chegam às vezes na clínica de graduação, um paciente que não tem passado na clínica antes, paciente novo,
com 60%, 70%, 100% de dentes com placa. Não se assustem, é isso mesmo. Fora da faculdade, vocês também vão encontrar condições como essa, tá? O ideal é que, antes de começar a raspagem, tratar a bolsa, nós façamos a instrução de higiene oral, mude a forma como ele faz essa higiene oral para que ele possa reduzir esse índice de placa para menos de 20%. Tá? Além de avaliar aonde tem placa, também a gente tem que avaliar se essa placa está presente ali por algum fator retentor. Seja um mau posicionamento, cavidade de cárie aberta. Não tem como escovar dentro da cárie, tem? Lembra que eu dei o exemplo de restauração de prótese inadequada? Não é culpa do paciente, é culpa do dentista que fez. E não adianta brigar com o paciente que ele escove embaixo do degrau da restauração se você não der a chance, remover esse excesso para melhorar a condição para o paciente higienizar. Tá? Então tem que olhar se não tem fator retentor de placa, de biofilme também. Além da placa, um exame que pode ser feito é o índice gengival. O índice gengival é avaliar o sangramento marginal, aquele sangramento que ocorre na margem gengival dos dentes, na margem gengival. Então, ele é feito inserindo a ponta da sonda milimetrada na entrada do sulco, ali meio milímetro no máximo. E tocando na gengiva, no tecido, é feito o contorno de todos os arcos daquele tecido. Se houver sangramento entre 10 a 30 segundos, é marcado presença, se não, ausência. E da mesma forma que o índice de placa é calculado o índice gengival, o número de faces que houve sangramento, dividido pelo número total. Atualmente, nós não fazemos índice gengival, nós fazemos o índice de sangramento à sondagem. Quando se faz a sondagem, ou seja, a penetração da sonda até o fundo da bolsa, que a gente vai ver daqui 2 slides, é usual encontrarmos sangramento quando há doença. Então, faz a inserção da sonda até o fundo da bolsa ou do sulco, quando não for uma bolsa, for um sítio saudável. Aguarda também 10 a 30 segundos e marca se houve ou não houve sangramento. Então, pouco ou muito sangramento, não importa. Sangrou um pouquinho, é presente. Não sangrou, é ausente. A ausência de sangramento, pessoal, indica estabilidade de saúde. A ausência de sangramento é o melhor sinal que a gente pode ter. Paciente que vem sem ou com muito pouco sangramento à sondagem é considerado um paciente saudável. Então, esse exame é fundamental, é determinante para o diagnóstico da doença, ok? Para fazer o cálculo do sangramento, a mesma coisa. Número de faces pelo número total. Faces com sangramento pelo número total, tá? Vamos para os parâmetros clínicos. O primeiro parâmetro que normalmente a gente faz é a profundidade de sondagem. É talvez o parâmetro mais fácil da gente, no início, entender e nos dar a ideia da condição tecidual. A profundidade de sondagem é a distância que a gente obtém na sonda milimetrada quando nós fazemos a inserção dessa sonda no tecido até sentir o fundo da bolsa, que é uma resistência elástica, pessoal. É como se você apertasse o dedão, né? Como se você estivesse apertando a ponta do seu dedão. Esse é o fundo da bolsa, tá? No início, existe muito erro. Por quê? Existe um posicionamento incorreto da sonda, ela tem que estar o mais paralelo possível com a ponta da sonda tocando na superfície da raiz. Porque se nós fizermos com a sonda angulada, pode não
ter a ideia exata dos milímetros que tem aquela bolsa. É um passo que vocês vão treinar bastante no segundo e no início do terceiro, e vocês vão estar bem calibrados lá no fim do terceiro ano para frente. É onde a gente consegue entender perfeitamente como faz essa sondagem, tá? Então vou voltar até um slide aqui, ó. A distância que vai da margem gengival até o fundo da bolsa. Se essa sonda aqui marca de milímetro em milímetro e vai até 15, esse paciente nesse sítio aqui, ele tem 8 milímetros escondidos lá, tá? A gente pode ao contrário, ó, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, tá bom? Então, essa é a profundidade de sondagem, ok? Quais são os erros comuns? Então, eu já falei que é o posicionamento, a pressão aplicada, tanto exagerada como pouca pressão. Então, nos primeiras clínicas, vocês vão fazer o periograma, um pós ou um professor vai fazer depois de novo, e vocês vão ver que é normal no início vocês não penetrarem com a sonda o necessário, ter menos força do que precisa, tá? Mas é um treino, fiquem tranquilos. Agora, precisa ter sondas adequadas. Existem sondas muito grossas, que de uma espessura grande que não vai entrar adequadamente no tecido. Então tem que tomar cuidado também com o tipo de instrumento. E o grau de inflamação também impacta no quanto a bolsa, no quanto aquela sonda vai penetrar. E esse é um ponto importante. Onde será que a sonda para? Num tecido saudável, pessoal, essa sonda vai entrar no suco histológico, lá que mede 0,69 milímetros, é bem pequenininho. Não dá para a gente sondar só o suco histológico, o suco verdadeiro. Por quê? Por menos pressão que nós façamos, a sonda vai entrar dentro do epitélio juncional. E isso não é um problema. Na saúde, ela entra mais ou menos 0,4 milímetros lá no espaço do epitélio juncional. A 0,4 milímetros da terminação apical do epitélio juncional. Mas, ao retirar a sonda, isso vai se fechar normalmente, as células vão se aderir novamente e não há nenhum prejuízo para o paciente. Prejuízo para o paciente é não ser sondado e não ter a doença diagnosticada. Tá? Na gengivite, essa sonda para um pouco mais além. Ela vai se estender até 0,1 milímetro do tecido epitélio juncional. Ainda no epitélio juncional, na gengivite. Mas na periodontite você vai ter já uma condição mais profunda. A sonda, entrando nesse tecido inflamado, descolado, ulcerado, ela vai passar o epitélio juncional e vai entrar no tecido conjuntivo, na porção de inserção conjuntiva. E ela vai parar antes do tecido ósseo, ela não chega no osso. Pois, se vocês lembrarem lá da patogênese da doença, essa destruição se estende, mas sempre há uma distância do tecido ósseo para o tecido inflamado. E algumas fibras saudáveis sempre acabam separando essa região. Então, na periodontite, ela vai passar o epitélio juncional. Na gengivite e na saúde, ela para dentro do epitélio juncional. Ok? Fazendo esse exame da profundidade de sondagem, nós podemos chegar a 3 conclusões. 1. O paciente é saudável. Na saúde, a sonda vai entrar 1, 2, 3 milímetros em média. Existe a chance de a bolsa ser maior do que isso, com sinais de doença, de inflamação, mas ainda ser considerada uma bolsa falsa. Vejam essa foto. Vocês conseguem perceber que o tecido está edemaciado, não é verdade? Hiperplasiou e recobriu a coroa do dente. Todo mundo tem um primo que usa aparelho, não Invisalign, né?
um aparelho moda antiga de brackets e que tem aquela gengiva inchada, parece que está cobrindo o bracket. A gente fala que a gengivite cobre bracket. Ela vai inchando e alguma hora até acaba sobrepondo o bracket. Pois é, esse paciente pode não apresentar perda de inserção, não perder o osso. Tem inflamação, tem edema, tem sangramento, pode ter supuração. Na profundidade de sondagem, você percebe que essa bolsa é maior do que 3, 4, 5, 6 milímetros, mas é porque o tecido está inchado, hiperplasiado. Isso é chamado bolsa gengival, ou falsa bolsa, ou pseudobolsa. É o aprofundamento do sulco, mas como consequência do aumento do tecido. Não tem perda óssea. Se fizer uma radiografia, a crista óssea está no lugar exato que ela tem que estar. Quando existe a perda óssea, aí sim a periodontite está instalada e a gente pode chamar isso de uma bolsa periodontal verdadeira ou absoluta. E nós podemos encontrar isso de duas formas. Uma bolsa supraóssea e uma bolsa infraóssea. Eu vou passar um slide e depois eu volto aqui, ok? Vejam que essas três radiografias aqui apresentam situações de perda óssea, mas anatomicamente elas são bem diferentes. Do lado esquerdo, a gente vê a perda óssea, chamada de perda óssea horizontal. É uma perda óssea que acontece destruindo toda a crista óssea de maneira uniforme. Nas outras duas situações, nós temos o que chamamos de defeitos infraósseos, ou defeito vertical, ou defeito angulado. Olhem, notem que a crista em um dos lados não está destruída, formando um ângulo entre o longo eixo do dente e a parede óssea adjacente. Isso é chamado, então, de defeito infraósseo. Quando o paciente apresenta o perfil de perda óssea da primeira foto aqui do lado esquerdo, nós temos o que chamamos de bolsa supraóssea. Por quê? A sonda ela para cima daquele osso, acima da crista óssea, diferentemente do que pode acontecer nos outros casos associados a defeitos infraósseos. Então vamos voltar lá, ó. Perdão. Bolsa supraóssea, no fundo da bolsa, o epitélio juncional está numa posição coronária crista-alveolar e a sonda sempre vai estar acima da crista. Uma bolsa infraóssea, o fundo da bolsa está numa posição apical à crista alveolar. Algumas vezes essa sonda até pode ir além dessa crista óssea, às vezes não, dependendo se é um defeito fininho ou mais largo, mas o que importa é que histologicamente a gente vai ter uma diferença. Na clínica a gente consegue observar isso? Claro que não. Por quê? Quando a gente sonda o paciente, a gente nunca sabe qual é o defeito ósseo associado ali. Você vai encontrar 7 milímetros, mas você nunca vai ter a informação fiel de que está um defeito ósseo angulado ou uma perda óssea horizontal. Então a gente tem que complementar com uma radiografia para poder fazer essa determinação. No nosso dia a dia, nós não usamos essa nomenclatura, apenas o tratamento vai ser diferente em algumas situações. É muito mais difícil tratar uma bolsa infraóssea associada a um defeito infraósseo do que uma bolsa supraóssea, tá? Mas o mais importante é vocês saberem as diferenças entre elas, ok? Fazendo a sondagem, a gente já começou uma boa parte do nosso exame clínico. Mas vejam que às vezes a gente pode se enganar. Vejam essa paciente. Num primeiro momento, olhando para ela, você não acha que ela tem muita doença, é verdade? Eu sempre brinco. Se alguém na balada sorrir, mostrar esses dentes aí, olha, você olha e fala, esse tá bom.
não é? Dentista sempre tem essa preocupação, não é verdade? Olha lá. Essa foi uma paciente minha e eu falei isso. Olhei e falei: ah, essa paciente não deve ser muito difícil. Deve ter uma gengivite. E quando foi fazer o exame clínico adequado, vejam só, bolsas de 9, bolsas de 7 milímetros, perda óssea em diversas regiões, num paciente jovem. Ela era uma mulher de 26 anos. Vejam como nós podemos nos enganar achando que o nosso olho é capaz de diagnosticar a doença. Nós não somos capazes de diagnosticar a doença apenas olhando. Nós temos que fazer a profundidade, analisar a profundidade de sondagem, fazer o exame clínico periodontal adequado. Ok? Não caiam nesse erro. Tudo bem? Esse é um exemplo que eu dou sempre. Essa paciente me enganou. Num primeiro momento, eu tinha certeza que ela não ia ter nada. E quando fiz o exame, eu vi que se eu não tivesse feito aquele exame, eu ia deixar passar uma doença que é severa, de destruição rápida, e essa paciente podia sofrer a chance de perder esses dentes precocemente. Então, cuidado, façam o exame, façam a sondagem, essencial para um bom diagnóstico do paciente. Aqui de novo as radiografias dela, olha, mais próximos para vocês observarem. Claro que existem casos como esse que a gente sabe que vai encontrar condições adversas e o nosso exame já vai guiado muitas vezes pelo nosso olho e junto com a radiografia a gente entende o grau, a disseminação dessa doença na boca do paciente. Essa também é uma paciente jovem, de menos de 40 anos de idade, que se vocês observarem tem perda óssea de grandes proporções em praticamente todos os dentes. Não deixem de avaliar, pessoal. Eu sempre ressalto, você pode nem gostar de periodontia daqui a alguns anos. No seu consultório, você não fazer o tratamento periodontal. Mas um bom dentista, um dentista ético, um dentista profissional bem informado, nunca vai deixar de examinar e examinar o paciente adequadamente. Ok? Viu que tem pério, determinou isso no seu exame? Se você não gosta, encaminha para um colega. Eu não faço tratamento endodôntico, não gosto e nem faço bem. Mas o diagnóstico eu sei fazer e encaminho para quem sabe fazer, ok? Vamos para os próximos parâmetros. Junto com a sondagem, a gente tem que determinar a posição da margem gengival. A posição da margem gengival, ela é a distância da margem, então aonde para a margem gengival, onde está essa margem gengival em cada face do dente, até a junção cemento-esmalte. Se vocês lembrarem nas aulas de histologia, a gente tem esse tecido gengival praticamente parando na junção cemento-esmalte ou recobrindo um pouco, coisas de menos de 1 milímetro daquela junção. A gente pode até considerar de uma maneira padrão que eles se encontram ali na maioria das vezes. A margem gengival e a junção cemento-esmalte. Agora vejam esse caso que a gente comentou ali atrás. Existe um aumento. Então há um aumento gengival. É a migração da margem no sentido coronário à junção cemento-esmalte, recobrindo a coroa anatômica, reduzindo o tamanho da coroa clínica. Isso se dá por conta de hiperplasia do tecido, por variações na erupção, qualquer condição que faça uma redução da coroa clínica por um posicionamento coronário da margem gengival. Ok? Na aula de ficha clínica, a gente vai ver que a forma como a gente marca um aumento gengival é diferente da forma como a gente marca a retração gengival. Retração gengival é o inverso. E é mais fácil de observar. Por quê? Porque você vê a junção cemento-esmalte e você vê raiz, superfície radicular. A retração gengival é a migração da margem no sentido apical da junção cemento-esmalte.
expondo a superfície radicular. E hoje em dia é muito comum a gente encontrar pacientes com retração gengival. Eu tenho retração gengival. Tenho certeza que uma grande parte de vocês também já tem. E a etiologia da retração gengival é basicamente escovação traumática, que pode ser favorecida por fatores como lesões, como mau posicionamento, freio, espessura de tecido, mas a escovação inadequada, ou com força, técnica, ou escovas inadequadas é que causa essa retração. O paciente é saudável, mas tem a condição tem uma retração gengival. Ou a retração gengival acontece por conta da doença. Acontece a perda óssea, a retração dos tecidos e você tem a exposição da raiz. Ok? Desculpa. Vejam nesse caso aqui que a retração gengival pode ser tratada. Vocês vão ver no próximo semestre e vão ter a possibilidade na clínica de acompanhar, de ver, de às vezes até fazer junto, casos como esse de recobrimento radicular. Na primeira foto a gente tem retração gengival em canino incisivo e a partir de cirurgia plástica gengival você consegue reposicionar, ok? Então na clínica, fez a sondagem, temos que determinar se a margem está recobrindo a junção cemento-esmalte, quantos milímetros ela está recobrindo. Nesse caso, deve ter aproximadamente 3 a 4 milímetros de coroa dental recoberta por tecido. E nesse caso, 3 milímetros aproximadamente expondo superfície radicular. No nosso planejamento, na nossa ficha, nós vamos marcar de maneiras diferentes. Quando há retração, como esse caso aqui, nós vamos marcar um número positivo, 3 milímetros. Quando for aumento, como o caso anterior, nós vamos marcar menos 3 milímetros. Ok? Próximo, nível de inserção. Nós dizemos que é o principal parâmetro quando a gente quer avaliar se aquela doença está progredindo ou não. Por quê? Vejam só. O nível de inserção ele é a distância da junção até o fundo da bolsa. Ele determina quanto dos tecidos periodontais, a extensão dos tecidos periodontais na saúde e determina quanto já foi perdido na doença. Quando a gente olha essa foto clínica, a gente vê que a partir da junção cemento-esmalte, a sonda vai toda a retração e mais uma profundidade da sondagem. Isso tudo, a soma desses dois, é o nível de inserção. E é o quanto o paciente já perdeu de inserção. O osso era para estar próximo à junção, a gengiva era para estar ali, recobrindo a junção cemento-esmalte. E esse paciente já tem uma grande perda de inserção. E quando nós fazemos essa avaliação em 2 períodos diferentes, é que nós podemos medir o quanto aquele paciente está perdendo de inserção, quanto aquela doença está progredindo e está em atividade. Nunca pela bolsa, pessoal. Eu dou um exemplo bem fácil para vocês entenderem. O paciente chegou com 5 milímetros de bolsa e não tinha nada de retração. Então ele tinha ali 5 milímetros de bolsa, né, como nessa foto aqui, olha, né, na parte da direita, ele tinha 5 milímetros de bolsa e nunca fez o tratamento. Ele voltou depois de alguns meses e houve uma hiperplasia dos tecidos, estava inchado aquele tecido. O que vai acontecer? Provavelmente não vai mais ter 5 milímetros, vai ter 7, 8 milímetros, porque o tecido inchou. Ele perdeu mais osso? Não necessariamente. Se o tecido inchou, hiperplasiou, edemaciou,
Aquela profundidade vai aumentar, mas ele não vai ter perda de osso, ok? É por isso que a gente usa o nível de inserção como padrão, pois ele usa sempre a junção semente-esmalte para ser o nosso ponto de referência fixo. A junção semente-esmalte nunca vai mudar, ou não, a não ser que seja restaurado, algum outro problema, mas ela se mantém muito mais fiel do que a posição da margem, do que a profundidade de sondagem. Tudo bem? Usualmente a gente pode dizer que o NIC, o nível de inserção, ele é a bolsa mais a posição da margem. Lembrando que essa posição da margem ela pode estar positiva no caso da retração ou negativa no caso de aumento. Tá? Então, se o paciente apresentou 3 milímetros de aumento e 5 de bolsa, de profundidade de sondagem, a gente vai fazer 5 menos 3. Então, o nível de inserção do paciente vai ser 2. Vamos dar outro exemplo? O paciente apresentou 5 de bolsa, 0 de retração, 0 na posição da margem. Não tem nem retração nem aumento. O nível de inserção dele vai ser 5. Outro exemplo. Profundidade de sondagem 5 milímetros e 2 milímetros de retração. O nível de inserção dele vai ser 7. Tá? Esse exemplo nos ajuda sempre a lembrar como é calculado o nível de inserção. Em dentes multirradiculares, pode acontecer um tipo de doença, um tipo de lesão que tira o sossego dos periodontistas, que é as lesões de Furca. Ela acontece apenas em dentes multirradiculares e vai nos indicar que houve perda horizontal. Não é mais a perda vertical no longo eixo do dente, mas sim o quanto de osso perdeu entre as raízes. E para fazer essa medição é utilizada a sonda Neighbors, é essa sonda curva de ponta romba, não é ponta aguda, não tem ponta afiada, ok? E nós utilizamos uma classificação de 3 níveis, grau 1, grau 2, grau 3. A lesão de Furca grau 1 ela tem uma perda de até 1/3 da distância horizontal daquele tecido ósseo. O grau 2 é mais do que 1/3, mas a sonda não passa. A sonda penetra mais entre as raízes, mas ela não aparece do outro lado. A Furca grau 3 já há a passagem da sonda de um lado para o outro. Pessoal, não significa exodontia, tá? Nós vamos ter uma aula só de tratamento de Furca, nós vamos treinar bastante esse diagnóstico, vamos ver que dentes superiores, dentes inferiores, pré-molar, né, que também pode ter 2 raízes, cada um vai ter um tipo de tratamento, um tipo de prognóstico, ok? Mas essa classificação é padrão, grau 1, grau 2, grau 3. Até 1/3, mais que 1/3 sem passar e quando a sonda já ultrapassa. Um último exame a ser feito é a mobilidade dental. Todo dente apresenta uma mobilidade fisiológica ou chamada de frêmito. Essa mobilidade fisiológica se dá pelo quanto as fibras do ligamento periodontal conseguem se esticar durante a pressão feita naquele dente. Contudo, com a perda de inserção, pode haver um aumento da mobilidade dental. Outros fatores também podem levar ao aumento da mobilidade, como trauma oclusal e outros fatores que no futuro vocês vão observar. Pensando em condição periodontal adversa, a perda de inserção pode levar a um aumento dessa mobilidade. Utilizando instrumentos duros, como o cabo do espelho, o cabo da sonda, nunca o dedo, porque esse músculo do dedo pode enganar, a gente achar que aquele dente está com mobilidade e o dente não tem mobilidade. Então, com instrumentos duros, fazendo o movimento vestíbulo lingual, vestíbulo palatino,
Se esse movimento for de até 1 milímetro, é grau 1. Mais do que 1 milímetro, grau 2. E se houver mais do que 1 milímetro de movimentação e intrusão, é o chamado grau 3, é perda da função. Esse dente ele intrui, ele entra dentro do alvéolo durante a pressão aplicada. Claro que uma mobilidade mais grau 3 impacta muito no tipo de tratamento, no prognóstico do dente. Então, esse tipo de exame é muito importante fazer. E o maior erro é não usar os instrumentos adequados, ok? Então, sempre instrumentos rígidos, nunca com a mão, nunca com o dedo, tá? Para determinar o grau de mobilidade, ok? Um ponto importante para a gente medir também é o tipo de tecido. A quantidade de gengiva queratinizada nos ajuda muitas vezes a entender sensibilidade do paciente para escovar, a chance daquele sítio ter retração gengival. O primeiro caso, uma gengiva curta de tecido queratinizado, é um dente com mais chance de desenvolver doença retração gengival do que o último caso, onde o paciente tem mais de 10 milímetros de tecido queratinizado. Então a gente tem essa segunda avaliação que às vezes é muito importante para planejar tratamentos cirúrgicos a serem feitos no paciente, tá bom? Isso é feito também com a sonda. É muito fácil dividir, na maioria das vezes, aonde a gengiva é inserida e aonde a mucosa alveolar. A mucosa é menos queratinizada, bastante vascularizada, não tem aspecto pontilhado, não é fixa, não é inserida. Diferente da gengiva inserida, que é onde tem um aspecto pontilhado, é um rosa muito mais diferente, é um rosa diferente do da mucosa alveolar, tá? Então é importante também observar o tipo de tecido presente naquela região. E complementar sempre com o exame radiográfico. A professora Débora já colocou na plataforma o texto sobre o exame radiográfico, tem atividade para vocês fazerem e pode complementar todos esses nossos achados aqui. Então, no exame radiográfico, vão ser observados diferentes fatores para o diagnóstico periodontal. A altura do osso, o contorno da crista, se há ou não há defeitos ósseos, o espaço do ligamento periodontal, lesões de furca e periapicais, e também fatores retentores de biofilme. Muitas vezes na radiografia é que nós observamos que há a presença de degraus naquela restauração, naquela prótese, que vão merecer atenção no tratamento também. Isso tudo nos ajuda a planejar o tipo de tratamento que o paciente vai receber. Pessoal, exame clínico é essencial, é o primeiro passo para o diagnóstico correto. E mais do que nunca, estamos todos vivendo a importância que o diagnóstico tem, não é verdade? O diagnóstico correto vai guiar o tratamento correto. Lembrem-se quando vocês vão ao médico apresentando alguma alteração. As perguntas que a gente normalmente faz para ele não é o que eu tenho, se é grave, tem tratamento. Essas perguntas a gente também deveria responder para os nossos pacientes. Todo dentista deveria conhecer cada condição periodontal que o paciente apresenta. Tratar é opção, diagnosticar é obrigação e guiar o paciente para o melhor tratamento que ele pode ter. Ok? Então hoje a gente conversou sobre exame clínico, diagnóstico. Espero que vocês possam aproveitar. Essa aula está disponível hoje, durante o dia todo. Se precisar voltar algum pedacinho, vocês podem voltar para entender, tá bom? E qualquer dúvida, me mandem na plataforma que eu posso ajudar a entender melhor qualquer passo. Todos os livros apresentam muito detalhado esse tipo de
dos parâmetros clínicos periodontais, isso é muito estabelecido há muito tempo, tá bom? Então fiquem tranquilos e estou à disposição para qualquer dúvida. Um abraço, espero em breve poder vê-los, conhecê-los de verdade, ao vivo. Todos saudáveis e protegidos. Fiquem com Deus.